Inflação ao consumidor no Brasil e na Alemanha e inflação ao produtor nos Estados Unidos. Notícias que movimentaram o mercado no dia de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoal, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, véspera de feriado, mercado com um pouco menos de liquidez, até está com um volume considerável, mas como dia de véspera de feriado aqui no Brasil, geralmente acontece essa redução, né, da liquidez. O pessoal já em ritmo de festas, viajando, e aí o mercado fica um pouco sem volume. Mas vamos fazer aquele giro primeiro, antes de falar dos mercados, da agenda econômica, ver como é que estão as bolsas globais. Atualizado. Vamos lá. Lá no Toronto, no Canadá, está subindo 0,33, Estados Unidos caindo 0,27, Ibov caindo 0,36, FTSE 100 fechou com queda de 0,11, DAX fechou com alta de 0,24, África do Sul fechou com alta de 0,01% na estabilidade, Xangai na China fechou com alta de 0,12, Nikkei com alta de 0,60 e Austrália com alta de 0,68. Nosso índice de ganância e medo está um pouco mais ganancioso, né? Está melhorando essa semana. O mercado americano vai se recuperando, atingiu uma região de fundo, região de gap também, e depois de lá conseguiu apresentar uma reação. E aí o nível de ganância e medo já está aqui no nível de medo, né? Estava extremo medo na semana passada, já está aqui no nível de 33, né? Melhorando aí bastante, o mercado voltando a ter confiança. Mesmo com o conflito, né, do Israel e o Hamas, o mercado ainda não precificou, não entendeu, não está querendo entender o que está acontecendo lá. Geralmente não impacta, né? Tem muito tempo que esse conflito na Palestina não impacta aqui as bolsas no Brasil, nos Estados Unidos, e parece que vai continuar da mesma forma. Vindo aqui agora para os Estados Unidos, está operando em queda de 0,15%. A gente vê aqui que essa linha azul aqui embaixo, nível de 4.226, era um gap aqui anterior. Foi fechado esse gap, um gap aqui de junho. Foi fechado, apresentou reação compradora, já conseguiu romper o último topo deixado aqui, já está seguindo em direção a um novo gap, né? Esse gap aqui de baixa, no caso, né? Já está seguindo para ele. Ontem tentou chegar bem próximo, chegou no 4.386, não conseguiu ter continuidade no movimento de alta, apresentou recuo. Hoje abriu subindo, mas já está operando em queda novamente. Vindo aqui para o nosso DXY, pode ver que está recuando, né? Está fazendo uma correção desse movimento todo de alta que teve aqui, chegou a um nível aqui dos 105.500, não chegou a tocar nesse último topo aqui dos 105.400, 300, que era um ponto que ele podia recuar, mas vamos considerar isso aqui como uma região, então já atingir essa região de correção, já pode retornar e voltar a subir, né? Até fazer um pivô de alta aqui, caso venha romper esse último topo. Se romper, o próximo alvo será o nível do 108 para o DXY. Vindo para o petróleo que na segunda-feira teve uma forte alta de 4,55%. Ontem caiu, hoje está caindo de novo 1,50%, ou seja, devolvendo praticamente todos os ganhos aqui, né? Metade dos ganhos que teve na segunda-feira por conta do conflito entre Israel e Hamas. E aí o Irã provavelmente não vai se envolver, né? Já está envolvido, mas não se pronunciou que vai entrar nessa guerra. E aí o petróleo vai recuando, voltando à sua tendência principal, que é de queda, né? De correção. Estava vindo testar esse fundo na região do 32, não chegou a testar, mas vamos considerar isso aqui também como uma região. Pode ser que já tenha testado e pode ser que volte a subir. Vindo para o minério de ferro, fechou com alta de 0,97%, já consegui ver ali. 0,97%. 1,04, né? Aqui corrigindo no gráfico, está 1,04. Após duas quedas consecutivas, o minério consegue estancar a queda ainda, consegue fechar em alta. E nesse pós-pregão, no pré lá da Ásia, já está operando em alta novamente, né? Tem aqui, a gente pode ver que tem um monte de média aqui, que provavelmente vai ser uma região de resistência para o nível de preço do minério de ferro. Vindo para a agenda econômica, tivemos lá na Alemanha o IPC, apresentou um recuo, né, caiu de 6,01% para 4,5%, positivo para a Alemanha, né, mas também aqui em linha com o esperado, né, tanto na base anual quanto na base mensal ficou em linha com o esperado. Aqui o que aconteceu na base anual foi que saiu um dado mais inflacionário,
uma inflação maior, né, do ano de 2022, e entrou esse novo dado aqui de 0,3 de 2023. A Alemanha vai conseguindo controlar seus índices inflacionários. Estava bem complicado para a situação do país, mas agora parece que começou a conseguir controlar a inflação. Aqui no Brasil tivemos o IPCA, ficou em 0,26, abaixo do esperado, era aguardado 0,34%, um pouquinho aqui acima do mês anterior. No acumulado de 12 meses está em 5,19%, ficou também abaixo do esperado, mas bem acima, né, do patamar anterior, que era 4,61%. Eu peguei aqui a notícia o release do IPCA, divulgado pelo IBGE, só para a gente ver o que foi que impactou, né, positivamente no nosso índice. E aqui a gente pode ver que a maior contribuição de impacto positivo foi o transporte, né, 0,29 pontos percentuais, impactou uma variação de 1,40%. A maior alta desse índice, desse grupo de transportes, foi justamente a gasolina e também as passagens. Né? As passagens aéreas subiram 13,47% em setembro, após um recuo de 11,69% em agosto. Então, tendo um reajuste na gasolina, nos combustíveis, as passagens automaticamente vão aumentar. As aéreas têm que repassar esse preço, porque senão já estão em um prejuízo muito alto e aí aumenta mais ainda o prejuízo. Elas têm que repassar esse preço ao consumidor e a gente vai sentir esse impacto quando for comprar passagens aéreas. E aqui também tem essa tabelinha, né, que mostra todos os grupos, quanto impactou cada um aqui no mês de setembro. A alimentação e bebidas ainda está negativo, né, está ajudando bastante o índice a não subir. Esse que aqui é o maior peso, né, pesa, acho que, se não me engano, 21% no IPCA, e aí ele continua apresentando recuo e vai ajudando o IPCA a não vir maiores inflações. Vindo aqui para os Estados Unidos, tivemos o IPP, o Índice de Preço ao Produtor, que ficou acima do esperado. Né? Era aguardado 1,6, ficou 2,2, também acima do mês anterior. Já o mensal ficou acima do esperado também, porém abaixo do dado anterior, que havia sido 0,7% no mês de agosto. Da agenda econômica foi isso, tivemos aqui confiança do consumidor, né, da Reuters, aqui no Brasil veio 58,46, melhor que o último dado reportado no mês anterior. Vindo aqui para a nossa bolsa agora, temos... Deixa eu só... Operando em queda de 0,19%, estava caindo um pouco mais agora há pouco, agora já está reduzindo a queda, né? Até porque a gente não tem tanto motivo para cair, né? Apesar de ter subido 3 dias seguidos aí o Bovespa, vou mostrar o gráfico daqui a pouco, a gente não tem tanto motivo para cair, né? Nosso IPCA veio abaixo do esperado, veio melhor que o esperado, né? E aí, reduzindo a inflação, a gente pode ser que continue aquela redução da taxa de juros que vai beneficiar todas as empresas, né? Hoje, a maioria das empresas do Brasil precisam de capital de terceiros para se financiar, e aí pode melhorar essa situação. No lado da alta, temos a Gol subindo 3,68, Cielo subindo 1,68, JBS 1,70, Azul subindo 1,68 e Ryzen subindo, até caiu aqui agora, passou Semin subindo 1,48%. No lado da queda, temos a IRBR caindo 6,89%, Magalu caindo 4,52%, Grupo Soma caindo 4,52% também, CVC caindo 4,18% e PK caindo 4%. Né? Essas empresas aqui foram as que mais subiram no dia de ontem. Deve ser aqui apenas um movimento corretivo. Né? CVC subiu 13% ontem, Magalu subiu mais de 8%, e as empresas vão apresentando aqui um meio com movimento de correção da alta do dia anterior. Vindo aqui para o nosso gráfico do dólar Ibovespa. Aqui, como eu falei, nosso índice subiu por 3 dias seguidos, né? Após atingir a média de 200 períodos na segunda-feira. Na sexta-feira apresentou uma reação compradora, na segunda subiu, na terça também uma alta forte aqui, né? Ontem subiu 1,37%, bem forte essa alta do dia de ontem. O volume ainda é um pouco baixo, né? Apesar de estar aumentando, mas como eu falei, né? Hoje, véspera de feriado, o volume está bem abaixo, né? A gente olhar aqui, essas barras aqui do volume financeiro, a gente vê que está praticamente quase metade do dia de ontem, ou seja, redução de liquidez, mercado operando sem volume, não dá para considerar esse movimento que está sendo realizado, né? Sexta-feira provavelmente vai ser também um dia com baixo volume, por conta do feriado também, e provavelmente só voltaremos aqui a ter um pregão para definir alguma direção, para definir, ter alguma análise mais
realista assim, do cenário na segunda-feira. Né? Dólar futuro agora, aqui está no semanal, né? Fazendo um semanal bem estranho aqui, vai engolfando aqui esse último candle da semana anterior. No diário, tivemos uma sequência de quedas para o dólar também, na ponta contrária do Ibovespa, geralmente é assim que ele opera. Tocou aqui na média de 21 períodos no diário, já apresentou uma reação, né? Também a gente pode ver que essa linha aqui dos R$ 5,04, justamente esses últimos topos aqui formados, né? Já tocou nela, a gente comentou até na segunda-feira sobre isso, né? Que ele deveria estar vindo buscar essa região dos R$ 5 para fazer um ponto de pullback desse movimento todo de alta aqui. Já fez o ponto de pullback, se começar a apresentar a reação aqui, deve seguir para tentar romper novos topos. Né? Mas aqui a gente tem muita coisa pela frente, né? A gente tem a média de 200 períodos aqui, que é um indicador que vai apresentar uma força, não vai ser fácil de ser rompido. Depois tem aqui o 5,23, que é o próximo patamar de resistência para a moeda americana. Né? E o IFR está seguindo aqui exatamente num ponto, né, de recuo. Quando o ativo está em tendência de alta, o nível de 50 serve de ponto de recuo nos movimentos contrários à tendência. Um dólar que reverteu a tendência de baixa no curtíssimo prazo, aqui a gente pode ver que fez um topo, consolidou e conseguiu romper esse topo. Né? Mas para reverter aqui essa tendência um pouco mais de médio prazo, precisa romper esse 5,25, que foi um patamar aqui de resistência, e aí depois seguir, se conseguir romper esses patamares, vai seguir para o nível de 5,50. Mas não acredito que o dólar vá subir tanto, né? Até porque se a gente acompanhar as projeções do Boletim Focus do Banco Central, a gente vê que a projeção para o final desse ano de 2023, o dólar está em R$ 5,00 cravado. Então, pessoal, era isso que eu tinha que falar para vocês. Pedir a vocês que curtam nossa página nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, compartilhar esse vídeo que quer saber um pouco mais de mercado financeiro e desejar a todos um ótimo feriado, né? Amanhã, dia de Nossa Senhora, curtir o feriadinho aí, que sexta-feira tem mais pregão. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.